Olá, meu nome é Carol e hoje vamos fazer uma lista de menções honrosas. Por quê? Eu fui fazer a lista de favoritos de 2024. E assim, eu vou com base nas minhas experiências de leitura, tá? Eu não vou com base em avaliações, até porque eu sou péssima em avaliar um livro. As minhas avaliações geralmente são com base em experiências de leitura, então eu posso favoritar um livro que foi 4,5, que eu considerei um livro 4,5. Mas enfim, isso é papo para outro dia. Mas aí eu dividi essa lista, né? Tentei reduzir esse número, mas eu queria falar dessas leituras que eu tirei, porque eu considerava leituras que valiam a pena indicar. A gente sempre faz aquelas menções honrosas quando vai fazer uma lista, assim, principalmente de favoritos, né, e tal. E eu tinha tantas menções honrosas pra fazer que por que não fazer uma lista de menções honrosas? Antes eu fazia como leituras excelentes, mas esse ano eu resolvi chamá-las de menções honrosas, porque antes eu fazia leituras excelentes com base no que a Nath do Redemunhando fazia, mas ficou meio confuso ali a explicação dela com o que eu propunha, então vamos chamar de menções honrosas, tá? Foram leituras muito boas, tanto valendo para essa lista quanto valendo para pro favoritos, mas eu vou reforçar no favoritos. Teve muito a ver também com o fato de eu ter ouvido o audiobook, porque eu acho que o audiobook, a forma como ele é narrado, isso influencia muito, pelo menos pra mim, influencia bastante na experiência de leitura, né? A narração, a interpretação ali daquela leitura pode influenciar bastante. E, claro, o livro ter batido comigo naquele momento, porque eu posso ter pegado livros maravilhosos, que muitas pessoas favoritaram ano passado, eu li ano passado, mas não bateram, como foi o caso de Nem Te Conto, Noiva. Inclusive tem as discussões desses livros lá no Clube Lendo Romances. Eu acho que até porque quando a gente destrincha um livro, às vezes a leitura até fica mais... Não é a leitura, mas não bateu daquele jeito, talvez porque não tivesse sido o momento certo, como foi para essas autoras em outros momentos que eu tive contato com elas. Então é isso. Vamos começando com Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro aqui eu ainda recebi pela Paralela. Tem tradução do Alexandre Boyd. Ele é um livro curtinho. Ele tem 159 páginas, com uma letra gigantesca, tá? Ele foi publicado primeiro só em e-book, depois eles fizeram essa publicação com capa dura. Todo mundo faz, né? Eu não esperava nada. Essa novela, né? Acho que é uma novela. É um pouco maior que um conto. Tava disponível no Kindle Unlimited na época. Aí eu nunca tinha me animado de ler. E aí eu até tinha comprado o e-book em alguma promoção dessas, porque o e-book é barato, não é caro, até porque, né, o tamanho do livro, mas eu me animei mesmo quando eu recebi esse livro, e aí a gente fez a leitura lá pelo grupo do Telegram. A gente tem um grupo de leituras conjuntas, fica sempre aqui na descrição, né, temos dois grupos, que não é aquele grupo que interage muito, porque somos pessoas muito ocupadas, então se você não é aquela pessoa que interage bastante, fique tranquila, porque não é aquele grupo que fica pitando, quando você vê já tem 500 mensagens. Então se você é dessa pessoa tipo eu, que não consegue acompanhar todos os grupos, é o grupo pra você. Então assim, foi uma leitura prazerosíssima. Eu acho que foi o terceiro contato que eu tive com livros da Taylor Jenkins Reid, ela escrevendo romances contemporâneos. Não, romances contemporâneos ela sempre escreve, mas fora daquele ambiente, daquela série que ela escreveu, não é uma série, mas daqueles livros de astros de Hollywood, pessoas de Hollywood que ela escreveu, né, cantores e tal, tipo Daisy Jones, Evelyn Hugo, Carrie Soto, sei que lá. Enfim, esse aqui, e foi outra grata surpresa, assim como Amores Verdadeiros e Depois do Sim. Esse aqui vai ser um romance epistolar, porque vai se passar ali no final da década de 70. Eu não sei se tem o início da década de 80, deixa eu ver aqui. Não, é final da década de 70 mesmo, então vamos ter trocas de cartas entre duas pessoas, que uma delas descobriu que está sendo traída pelo marido, e aí ela entra em contato com o esposo da mulher com quem o marido dela está traindo, né? E aí eles começam a trocar cartas e tal, e aí
primeiro é sobre a traição, mas à medida que eles vão trocando cartas, isso deixa de ser o tópico principal. E apesar de não se aprofundar tanto, né, porque o interessante é isso, né, é que o livro, ele vai te entregando as coisas nas entrelinhas, as informações ele vai te entregando nas entrelinhas do que é escrito nessas cartas, entre os dois, e aí você vai pescando essas informações, e aí você vai construindo todo o cenário. E o final é muito, muito maravilhoso. Aí a gente também leu lá no grupo O Passeador de Livros. Essa minha edição é da Intrínsecos, da Karsten Hein, da Intrínseca, né? Intrínsecos, com tradução da Cristina Michaelis, acho que é isso. Esse também é um livro super curto. Ele é daqueles livros sobre livros. O e-book dele sempre tá entrando em promoção. Inclusive, se vocês quiserem saber de promoções, essas coisas, me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre postando nos stories. Ele tem 206 páginas com a letra imensa. E aqui tem uma coisa que eu adoro, que é a amizade intergeracional. Nós vamos ter aqui a amizade de um senhor e uma garotinha. Um senhor que é um livreiro, né? Ele trabalha ali numa livraria que já foi de um amigo seu, agora quem cuida é a filha dele, né, que ele já faleceu. E aí ele trabalha entregando livros para clientes especiais. Então ele cria uma amizade com esses clientes, porque essas pessoas não têm ali o serviço de... Pelo menos aqui, eu não lembro que parece ter ali já o serviço de online, né? Então ele vai entregando na casa dessas pessoas, essas pessoas solicitam os livros pelo telefone, e aí ele tem ali esse momento com essas pessoas e tal, e essas pessoas são pessoas muito reclusas por vários motivos. Alguns a gente não descobre na hora, outros a gente já tem um insight do que seja, e a gente vai vendo a entrada dessa menina na vida desse senhor, e a revolução que ela faz na vida dele, né? As aventuras pelas quais eles passam, e é muito interessante, eu gostei bastante. É fofo, é muito fofo. E aí nós temos aqui a minha Simples Jane, da Cynthia Hand, Brody Ashton e Jodie Meadows, pela Gutenberg, com tradução de Rodrigo Seabra. O primeiro livro, o Minha Lady Jane, acho que ele virou série, que ele faz um reconto ali de fatos históricos com toques de fantasia. Esse aqui, ele pega, não fatos históricos, mas fatos literários. Ele vai pegar aqui a Jane Eyre e vai botar Charlotte Brontë junto na história e mais uma história ali de suspense. E é muito legal o que elas criam. Eu tô doida pra ler o restante da série. Eu consegui pegar o e-book do 3º e do 4º, se eu não me engano. É uma série bem grandinha, porque não estão publicando com a rapidez que eu gostaria que tivessem, né? Mas enfim, os audiobooks, se você lê inglês, se você consegue ouvir inglês bem, os audiobooks estão todos disponíveis no Storytel. É muito interessante a gente ver ali a Jane Eyre trocando ideias com a Charlotte Brontë, que é a sua criadora, né? Pra quem já leu Jane Eyre, é muito interessante ver o relacionamento ali com o senhor... Ai, meu Deus, esqueci o nome do indivíduo. Tá na ponta da língua. O par romântico da Jane Eyre, né? Que, enfim, sem comentários pra aquele par romântico, mas a relação lá e tal, e é muito legal. Aí vem todo ano que eu leio um livro desta jovem, né, dessa senhora, eu não sei quantos anos a Sarah Anderson tem, mas todo ano que eu leio um livro dela, entra pros favoritos. Esse ano entrou por menções honrosas, porque a lista de favoritos já tava gigante, mas dessa vez foi o Esquisitona, pela seguinte, com tradução da Sofia Soter, e são tirinhas, né? São tirinhas sobre a vida de adulto, principalmente a gente que tem gato ou que, né, enfrenta aí dificuldades de socialização, enfrenta dificuldades aí com atipicidade de várias formas, vai se identificar muito. Eu agora não sei qual é o que eu mais gosto da Sarah Anderson, sinceramente, mas eu gosto muito das tirinhas, né, que aparecem em todos os livros, quando ela fala, obviamente, da relação da pessoa, né, porque ela bota muito dela nas HQs, da relação dela com a literatura, né, com os livros. Tem uma que ela cheirando o livro, assim, eu queria fazer uma tatuagem daquela, porque ela cheirando o livro, ela enfiando a cara assim no livro, é muito legal. E aí, vamos aqui com duas fantasias nacionais, com quais eu conversei com os autores no ano passado e gostei muito. Inclusive, esse aqui eu estou ansiosíssima esperando a continuação, e o autor
me disse que ia demorar um pouco. Eu fiquei pé da vida, eu falei, você não vai fazer isso comigo. Que é O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe, pela Galera Record. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de distopia, porque distopia é basicamente a realidade. Só que a realidade jogada na nossa cara, porque a gente se finge alienada pra tentar sobreviver, né? Pra tentar não ficar doido. E aí a distopia vai lá e esfrega tudo que tá acontecendo na nossa cara, porque não dá pra dizer mais que distopia é uma coisa que ainda não aconteceu. Tá acontecendo, bicho, sabe? Tá acontecendo. Só não é tão fantasioso quanto é pintado aqui, sabe? Mas é uma coisa que, né? Só não tem a parte da fantasia, porque o resto tá tudo desenhado. Então aqui a gente vai ver um lugarejo, né? Não sei definir bem, só com pessoas pretas, cercado ali e totalmente vigiado, em que as pessoas, lógico, têm pouco acesso às coisas e que de vez em quando eles vão lá e escolhem a moça mais bonita do local e aí a levam para o tal do Éden. O Éden ninguém sabe o que é, só sabe que é depois do muro, né, que tem ali um muro cercando. E cara, acontece tanta coisa nesse primeiro livro que você fica assim, meio tonto, sabe? Fenomenal. É frenético, porque a experiência do Stefano Volpe como roteirista, ele traz pra gente essa capacidade de visualizar muito as cenas e traz pra gente muita dinamicidade também, né? As cenas são muito dinâmicas e muito visuais. Acho que por essa experiência de roteirista dele. É uma fantasia, assim, frenética. Pode ser que seja uma trilogia, mas eu acho que dá pra resolver em 2 livros, porque aqui acontece muita coisa. Eu não imagino ele estendendo isso por muito tempo, mas eu acredito que ele tenha capacidade criativa pra estender isso pra 3. Mas eu queria que resolvesse logo em 2, porque eu tô ansiosa pra continuar a leitura. Aí vem Canto dos Ossos, da Gil Domingues, pela Galera Record também. A Gil é uma fofa, o Stefano também. Esse aqui foi engraçado que eu fiquei sabendo um pouco desse livro quando uma vez eu publiquei que eu tava lendo, a gente tava lendo no grupo do Telegram, a gente tava lendo Fantasma da Ópera, daí eu publiquei pelo Maratona App, publiquei ali que o Maratona App republicava no Twitter que eu esperava Gerard Butler, mas veio o esqueleto. Aí o Twitter do Maratona replicou, né? Daí ela foi lá, me respondeu que ela ia me dar pesadelos. Foi mais ou menos assim, eu não lembro exatamente como foi, mas ela estava escrevendo um negócio que ia dar pesadelos pra ela. Se eu já tava assim com o Fantasma da Ópera original, ela ia ter muito mais pesadelos. E aqui, o sistema de magia, apesar da explicação não ter sido esmiuçada, o sistema de magia é muito bom. Eu achei, não sei se muito original, mas pra mim é original porque, né, eu não sou a pessoa que mais leu fantasia no mundo, mas eu gostei muito de como ela lida com essa construção de mundo em que a música constrói, né, mantém esse mundo funcionando. E aí tem a orquestra e os cantores da ópera, que são os mantenedores ali desse mundo funcionando, né? Então nós vamos ter aqui a personagem principal, que seria a Christine, do Fantasma da Ópera. Ela é a soprano e ela quer ser a soprano principal ali da ópera, né? Da orquestra. E, cara, assim, todo mundo falou por causa do plot, por causa do final, mas pra mim ficou a discussão de relações tóxicas. Como a gente se apega a relações tóxicas. Ela fala muito de relações de amizade, relações tóxicas, como a gente fica apegado e como a dificuldade que a gente tem de se desapegar disso, né? A gente continua chamando de amigo, a gente sabe que aquilo não faz bem, mas não consegue se desapegar. E isso ficou bem pra mim, sabe? Porque eu já passei por essas situações. Então, eu acho que foi o que mais ficou do livro pra mim. Tem várias outras coisas interessantes. Esse aqui é um romance adulto, apesar de ter sido publicado pela Galera. Eles deveriam ter botado aqui mais 18. Inclusive, o meu está autografado. Eles deveriam ter colocado mais 18, porque tem cenas sensuais, né? E é bem interessante. Inclusive, é um romance sáfico. O reconto sáfico. Aí tem o Te Vejo na final do Aislan Monteiro, outro fofíssimo. Esse aqui é pela Harlequin. É uma coisa muito interessante, porque vai falar sobre
a seleção brasileira indo participar da Copa do Mundo e tendo o seu primeiro jogador de futebol abertamente gay, que é uma coisa muito interessante de se abordar, porque já teve aquela história do Richarlison, que todo mundo pegava no pé dele, como a gente vê, né, como foi a vida do Richarlison, o inferno que foi a vida dele, porque se aventava, né, ninguém tinha certeza, ele mesmo nunca admitiu, porque ninguém pode ser tirado do armário à força, por pior que a pessoa seja, mas só pelo fato de as pessoas imaginarem que ele fosse gay, a vida dele era um inferno. E esse rapaz aqui, ele foi tirado do armário, né? Então a vida dele virou de cabeça pra baixo, pra gente mostrar como é o machismo nos esportes. É um negócio, assim, absurdo. Então é agressivo, assim, a gente vê. Eu acho que ele tratou até de forma light, porque pra quem acompanhou na época, ou acompanha discussões de esportes, assim, é muito agressivo essa coisa homofóbica. Não é só contra homens, tá? É contra mulheres também, porque é muita misoginia, é contra outras pessoas LGBTs, né? Esse negócio de pessoas trans ou pessoas que não performam o visual de uma pessoa cis. Então, assim, e fora que é muito fofo, esse aqui não tem cenas hot, tá? É um romance muito fofo, é um romance muito engraçado, e eu super te indico, se você gostou de Gay de Família, esse aqui não é tão escrachadamente engraçado, mas esse aqui pega muito a vibe de Gay de Família, por ser engraçado, por ser leve. Então, vai na onda. Aí tem o Brisa Rebelde, da Beverly Jenkins, que é o terceiro livro que fecha a série Mulheres Pioneiras, da Arqueiro, com tradução da Dandara Morena. Eu acho que todos os livros dessa série entraram pros meus favoritos, porque essa série é simplesmente maravilhosa. Ela é toda com protagonistas afrocentrados, é uma marca da Beverly Jenkins. É aquela coisa, pra quem gosta de romance de época, se você não se cuidar, você acaba caindo naquela coisa de pessoas brancas, pessoas eurocentradas, sabe? É complicado. É um gênero que eu amo, é um gênero de conforto, mas que eu faço um esforço ativo, eu faço esse esforço deliberado pra sair dessa mesmice. Ler romances de época, sáficos, aquilianos, um dos meus favoritos que é o A Lady Farduke, que infelizmente a maioria desses romances eu tenho que ler em inglês, né? Porque enfim, que é sobre uma mulher trans e é belíssimo. Eu queria muito que esse livro fosse publicado no Brasil, mas pra quem eu indiquei e leu, gostou também. Então, assim, é aquela história. Se a gente não fizer um esforço voluntário, a gente nunca vai sair da nossa bolha. E esse aqui, eu gosto muito do primeiro, porque tem a ver com educação, né? É uma professora e tal, e tem ali o primeiro vislumbre que a gente tem da família Levesque, que é uma família maravilhosa, que eu queria muito uma série deles. E eles só aparecem em alguns livros. É sempre personagens mulheres muito independentes. Todos os livros são personagens mulheres super independentes, que não dependem de homens, que têm ali sua vida, têm seu propósito definido e tal. Mesmo tendo um par romântico ali, fazendo parte de um par romântico, elas não se desvirtuam desse propósito. Aqui nós temos a mocinha, que é uma ladra, que vem de uma família de ladrões, de vigaristas, e ela é cooptada pela agência Pinkerton, eu acho. Virgínia, presta atenção, aqui, acho que aqui aparece a Pinkerton também. Eu não tenho bem certeza, que é uma agência que a gente conversou muito sobre na discussão de novembro do Clube Lendo Romances, que a Virgínia fez uma ponte sobre os livros de espionagem. O mocinho, que é um contador de outra cidade, também é cooptado para eles trabalharem numa missão como espiões para recuperar um documento. Ali, já teve ali a Guerra Civil e tal, mas ainda tem aquelas pessoas que aceitaram, mas não aceitaram, né? Aquela coisa. E aí o cara, que era um confederado, ele está de posse de um documento muito importante. Daí eles têm que recuperar, se fazendo ali passar por funcionários desse cara. E claro, né, tem que ouvir todas as coisas de pessoas extremamente racistas. Aí tem O Sopro dos Deuses, que esse livro aqui eu ganhei de amigo secreto, porque eu fui ler ele em e-book, e aí teve o problema de o e-book começar no capítulo 1, e eu não vi que tinha glossário, que tinha marcação do calendário, que tinha um monte de coisas, aqui ó, tem um monte de coisas pra te ajudar, quadro de personagens, hierarquia, ó, glossário, ele é belíssimo, inclusive, ó.
para ajudar na leitura da fantasia, que é uma fantasia baseada em religiões de matriz africana. Foi com base no meu conhecimento e no que eu tava entendendo ali da fantasia. Mas eu vou fazer uma releitura, agora utilizando todos esses textos, essas partes de apoio aqui, essas abas de apoio, que eu acho que eu vou aproveitar muito mais, porque eu adorei isso aqui. É do Fábio Cabral, pela Intrínseca. Simplesmente muito bom. Eu pirei, eu li isso aqui em 2 dias e amei. A narrativa dele também, olha, excelente. Aí tem o Bem-vindos à Livraria Rio Nondon, da Juan Borrell. Eu botei no Google Tradutor pra ler pra mim, mas infelizmente línguas do sudoeste asiático, a gente não produz todos os fonemas. E aí a gente tem essa dificuldade de pronunciar. Eu tive esse problema com esse dos chineses, que eu não conseguia pronunciar o nome deles. Tradução eu não sei se é do ou da Jai Hyun-woo, pela Intrínseca. Esse livro é aquele livro paradão, como é a maioria dos livros chamada ficção de cura. Inclusive, eu ainda tô decidindo se esse tipo de narrativa é pra mim, porque muitos desses livros têm capítulos imensos. Aquele Biblioteca dos Sonhos, meu Deus, tem capítulo... Eu vou tentar terminar, mas eu não consegui. E fala muito pouco da tal biblioteca. Enfim, esse livro, nós vamos ter aqui uma moça abrindo uma biblioteca porque ela passou ali por um burnout. E esse vai ser um tema, assim, muito recorrente, né? Burnout, estresse no trabalho, essas questões envolvendo ambiente de trabalho. E aí eu acho que isso transforma um livro num grande ensaio sobre o que é o capitalismo, como o capitalismo afeta as pessoas, como o efeito do trabalho, né, no mundo capitalismo afeta as pessoas. A Coreia do Sul tem essa cultura forte, né, de ser muito... as pessoas se doarem muito ao trabalho, né, então... Acontece muito disso por lá, das pessoas sofrerem burnout, terem problemas de saúde mental por causa disso. É um tema recorrente, inclusive, nessas ficções de cura, né, se você for pesquisar. E eu achei interessante, mas não é um livro que tem reviravoltas, não é um livro que é uma leitura rápida, não. Mas é um livro que traz boas reflexões. Eu acho que desses que eu li todos, é o melhor deles, porque vai falar de livros, tem referências de livros, e eu gostei bastante. E é isso, ele não traz grandes coisas, mas eu acho que ele traz boas reflexões. Ele me trouxe boas reflexões, até pelas coisas que eu já passei. Aí tem, acho que é uma novela, mas eu ouvi só o audiobook, mas tem o audiobook, tá na assinatura do Audible, e o livro tá no Kindle Unlimited, que é O Meus Sertões de Você, da Alice Betânia Miranda. A narração é da Ana Menezes. É um livro muito bom, a narração é excelente, que eu acho que foi o que me fez botar esse livro nessa lista. É um livro muito curtinho, você lê assim em 2 horas, é muito curtinho mesmo, mas é uma história assim de uma simplicidade e de uma delicadeza sobre relações familiares, sobre essa coisa de você emigrar de um lugar para o outro, você sair ali do seu local e ir para outro lugar. E tem boas reviravoltas aí, eu gostei muito. Eu acho que eu vou ter que ligar o ventilador, gente, me desculpa. Eu deixei bem distante pra ver se alivia, mas eu tô com a janela escancarada e caiu uma chuva hoje que eu não estava esperando. Tava, né? Porque eu vi na previsão, mas foi o que deu pra fazer. Aí, mais um romance de época, esse publicado aqui no Brasil, né? Espero que publiquem o próximo, que é Os Princípios Peculiares de Kit Webb, da Cat Sebastian, com tradução do Guilherme Miranda, pela Harlequin. Esse livro eu tinha visto em inglês, eu tinha botado na minha wishlist em inglês, mas eu tinha visto, na verdade, a sequência dele, que é alguma coisa Marian Hayes, né, que os personagens do primeiro aparecem no segundo, mas, né, são histórias diferentes, mas têm ligações. E aí eu descobri esse primeiro, aí quando eu vi, estava sendo publicado no Brasil. É um livro que vai ter cenas sensuais, né, de romance, básicos de romance de época, mas é muito divertido. Muito divertido. Eu gostei mais desse do que o da Mary Hayes, que
Não sei se eles vão publicar. Mas esse aqui é um romance aquiliano, né? Entre dois homens. E aí a gente vai ter um homem que é da nobreza e um homem que tá ali tentando sair da vida de salteador. Ele é um excelente salteador, mas aí ele sofreu um acidente que agora o impede de seguir nessa profissão. Daí ele resolve abrir ali um pub, uma taverna, alguma coisa assim nesse sentido. E aí a gente vai ver ali esse nobre precisando da ajuda desse ex-salteador. E aí eles começam ali a se envolver. E é muito engraçado. Muito engraçado. E a química deles é excelente. Eu gostei muito, quero ler mais coisas dessa autora, porque o outro livro também é bom, mas eu gostei mais desse. Aí, um que eu ouvi, e eu não peguei aqui o nome da narradora, que eu tinha o e-book, porque a Rocco deixou com Deus a série, que é aquela série realeza americana. Esse é o livro 3, chamado Rivals, que seria Rivais, né? Da Catherine McGee. E, cara, eu acho que esse é o melhor livro da série. Porque é o livro que tem mais treta. Porque a série já é sobre tretas da realeza, como se existisse uma realeza na América, né? Como se a América não tivesse virado uma república, ela tivesse virado uma monarquia. O George Washington tivesse virado o primeiro rei, e aí ali a linhagem dos Washington até hoje. E aí a gente vai ver as tretas, são várias mulheres narrando que algumas estão dentro da família real, outras são ligadas diretamente à família real, algumas são boas, são ditas mocinhas, outras são ditas vilãs, mas a gente vai vendo ali que as personagens são cinzas, porque não são tão totalmente boas nem totalmente ruins. E cara, esse é o livro mais tretudo, sabe? Com mais treta. Muito, muito, muito bom. Pena que a Rocco mandou com Deus. Aí tem um livro que, assim, ele é bem problemático em alguns sentidos, porque ele tem frases, assim, descrições de personagens bem gordofóbicas, e isso é uma coisa que me incomoda, apesar de eu ter ficado tão entretida com essa leitura que muita coisa passou batido por mim. Eu só vim a prestar mais atenção por causa da leitura conjunta, né? Que isso incomodou bastante algumas outras pessoas, né? Que outras pessoas acabaram até abandonando o livro. Mas eu tava muito entretida e, tipo assim, eu sou a pessoa que sofreu tanto com gordofobia que tem uma hora que você fica meio anestesiado, sabe? Apesar de que eu quase abandonei um livro esse mês, eu só não abandonei porque eu tava com muita curiosidade pra saber o final, mas eu tava assim a ponto de jogar o livro na parede por causa de umas frases gordofóbicas, mas o livro é do início dos anos 2010, então, né, não dá pra esperar muita coisa. Enfim, é O Pacto da Água, do Abraham Verghese, tradução do Odorico Leal pela Companhia das Letras. É uma daquelas sagas familiares, mas a gente aqui vai ter uma personagem central que vai unir toda essa família, que é uma personagem incrível. Eu adoro essas sagas que se centram em personagens femininas, né? Assim como eu tô lendo A Casa dos Espíritos. A gente vai ver ali muito sobre uma parte da Índia, eu acho que é uma parte bem a oeste da Índia, né? Bem que é uma parte católica, que foi colonizada por padres católicos, devotos de São Tomé. Um negócio assim. A leitura é incrível, assim, muito boa, mas tem essa coisa das passagens gordofóbicas. E realmente, é assim, é você descrever o personagem, porque não basta você descrever o personagem que é gordo. Gordo, beleza, não é um palavrão, mas é a forma como você descreve o personagem gordo, entendeu? Usa-se muitas palavras muito ofensivas, sabe? Usando essas palavras ofensivas, você traz uma característica muito agressiva pro personagem, sabe? Você traz uma característica ruim pro personagem, por mais que ele seja um personagem bom, por exemplo, sabe? Mas você traz uma característica humilhante pro personagem, uma característica, sabe? Você muda a característica do personagem de ser um personagem gordo e você muda a personalidade dele pelo fato dele ser gordo. Não sei se eu me fiz entender. Mas enfim. Aí, eu li um livro hypadíssimo e eu fui pelo hype, eu li vários livros hypados aqui que eu fui levada totalmente pelo hype, mas esse eu fui muito pelo hype porque o livro estava lá na assinatura do Audible e a narração foi muito boa. Eu adorei, que é o Quarta Asa, que é o primeiro livro da série O Imperiano, que eu achava que era trilogia, mas a moça, que eu nunca lembro o nome dela, do Leitores em Crise, do canal Leitores em Crise, me disse que
São 5 livros e eu já tô pé da vida, porque eu tava ansiosíssima pra ler Tempestade de Ônix, que eu achei que fecharia a trilogia, daí agora eu tô pensando 30 vezes, que é da Rebecca Yarros, que foi narrado pelo Caio Passos, Drick Ovato, pela Planeta Minotauro, mas aí eu não achei quem traduziu. Aí, empolgadíssima por esse livro, tá registrado num vlog, eu já fui ler a continuação, que é Chama de Ferro, né, mas só tinha em inglês e tava gratuito não, né, tava dentro da assinatura do Audible, a continuação, e eu também pirei, porque a narradora era mais pirada ainda, mais empolgadíssima, e aí por isso que eu entrei nessa empolgação dessa série. Aí eu li esse aqui que eu escolhi aleatoriamente, né, eu fiquei fuçando ali nas prateleiras, porque eu tinha créditos pra gastar na Bienal, daí eu fiquei fuçando as prateleiras ali do stand do grupo editorial Record, daí eu escolhi esse A Outra Princesa, da Dani S. Bryce, que esse é pela Bertrand Brasil, que é um selo da Record, que tem tradução do Felipe Fischer e do Peter Rissati. Esse livro aqui é uma ficção histórica, é um romance histórico, na verdade. É uma ficção histórica, ô Carol. Que vai falar de uma princesa de uma tribo africana que pegaram ela, acabaram com a aldeia da qual ela morava. Ela era muito criança, tinha 5 anos. Roubaram ela. O rei que pegou essa criança, o rei do Daomé, que eu vi no Defeito de Cor, deu de presente pra rainha da Inglaterra, a rainha Vitória. E aí a gente vai ver toda a vida dessa moça. A gente vai ter aqui um romance de formação, né, que é ela desde criança até a vida adulta, que é a Sarah Forbes Boneta, é o nome cristão dela. É interessante que o nome dela, original, é Aina. A mãe dela até relutou em dar esse nome pra ela, porque significa criança que nasceu com o cordão umbilical no pescoço. E aí significava que a vida dessa criança poderia não ter bons presságios. Mas ela acabou dando esse nome e tal, porque, enfim. Aí ela teve esse nome cristão dado pra ela, e a gente vai vendo ali, concomitante à vida dela, como eram as colônias, né, britânicas, como elas agiam ao longo ali do século XIX, como era esse negócio da religião entrar primeiro, né, dos missionários entrar primeiro, para depois os colonizadores entrarem. A gente vê muito isso. Para quem estudou um pouco sobre o processo de colonização, né, é muito interessante, porque isso passa várias vezes no livro. A gente vê o processo dela entendendo as coisas ao redor dela. Primeiro, ela entendendo tudo como mágico. É uma criança de 5 anos, né, então ela não tem muito entendimento das coisas, mas depois a ficha dela caindo. E é muito interessante. Você acha que, às vezes, por você ter uma sinopse ali, você acha que o livro vai por um caminho, mas, de repente, ele tá indo pra diversos caminhos que você não imaginava que ele iria. E é muito legal. Aí, eu ouvi o audiobook Torturado, do Itamar Vieira Júnior, com a narração de Zezé Mota, que eu acho que isso fez toda a diferença nesse livro. Eu não tenho o livro aqui, eu tinha o e-book, né? Meus amigos, que livro, que narração, tá? Porque eu acho que a narração da Zezé Mota fez toda a diferença nessa leitura, porque eu gostei muito de Torturado. A escrita do Itamar realmente fantástica, e a narração da Zezé Mota, meus amigos, se vocês puderem, ainda tá disponível na assinatura do Audible, vão lá. Eu acho que o Salvar a Terra, né? Também já tá disponível. Inclusive, eu vou pegar pra ouvir. Eu não sei se eu tenho esse book, mas o audiobook já tá disponível na assinatura, porque é meio que uma sequência. Eu simplesmente amei. Amei. Aí, um livro que eu gostei muito, que eu li assim em um dia. Teve livros aqui que eu li em um dia. Esse foi um, que é o Ontem à Noite, da Vari McFarlane, com tradução da Natália Capuchinho pela Harlequin. Esse livro fala muito de luto, de amizades, aquelas amizades que a gente tem da vida inteira, o processo de luto de várias pessoas, né? Porque a gente vai ter aqui um grupo de amigos, eles vão passar por esse processo de luto e a gente vê o luto nas suas mais diferentes formas. Tem ali um romancezinho, mas não é grande coisa, eu acho que nem faz muita diferença na história, mas eu gostei muito da escrita dessa autora. Tem outros livros, eu acho que dela no Kindle Unlimited, eu vou dar uma olhada. Esse livro eu achei bem
bem interessante, ele pegou bem fundo, porque eu gosto desse tema do luto, e esse tema de amizades também me pega muito, principalmente manter as amizades na fase adulta, né? Você manter amizades da juventude ali, do início da sua vida adulta pra mais pra frente, você conseguir manter essas amizades é uma coisa interessante de se trabalhar. Ele trata de outras coisas, mas eu acho que essas duas coisas ali foram as que mais me pegaram. E eu li muito. É um tipo do livro vira-páginas, assim. Eu fui e não parei. Aí, eu li outro livro que eu não parei, que eu li muito rapidinho, foi Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Merer, tradução da Isabela Sampaio pela Alt. Eu fiquei muito revoltada, que eu tinha conseguido senha pra ela e pro Itamar Vieira Júnior pra pegar autógrafo, e no dia simplesmente meu corpo não reagia. Eu não conseguia levantar da cama. E eu tive que aceitar isso na Bienal. Meu corpo não reagia. Só dei sorte de que eu tinha biscoitinhos dentro da mochila, né? E a mochila tava meio que do lado da minha cama. E foi isso que me fez passar o dia, porque eu não consegui levantar da cama. E aí eu fiquei revoltada porque eu ia pegar o autógrafo dela, eu podia autografar o Aprendiz de Vilão, que eu ainda não li, e o do Itamar Vieira Júnior, que eu não tinha um livro, mas eu ia levar meu caderninho, né? Mas o da Alt, eles queriam que a pessoa levasse o livro. Enfim, esse aqui é o livro muito visual também. Eles vendem como romantasia, mas se você for esperar um romance, pelo menos esse primeiro, porque ela já falou que vai ser 3 livros, ou já saiu uma notícia de que tem 4, sei lá. Pelo menos até aqui, não é nem slow burn, não é nem aquela fervura lenta, sabe? É tipo, não tem nada de romance, só tem aquela chamazinha assim que você vê que existe uma atração entre os protagonistas, você vê aquela atraçãozinha que existe, mas nada acontece feijoada. Não chamem esse livro de romantasia, podem chamar os outros, talvez os outros aconteçam. Mas os personagens secundários desse livro, eu quero muito ver o desenvolvimento deles também, porque eles são ótimos. O sapo, Reinaldo, fantástico. Tá? Um sapinho que se comunica por plaquinhas. Esse livro, eu visualizei ele, eu vi ele, eu enxerguei as cenas muito como uma animação estilo Shrek. Pra mim, ele funcionou muito como se fosse uma animação do estilo Shrek, sabe? Os personagens, toda a ambientação, funcionou muito pra mim como isso. É muito divertido, sabe? Simplesmente foi um livro extremamente divertido pra mim. Eu me diverti, eu ri, e eu acho que se você tá procurando isso, pra leituras leves, divertidas, ou seja, esse aqui não vai ter hot, como eu expliquei, né? E eu acredito que os outros livros não vão ter também. A proposta desse livro é um livro pra te divertir, tá? Pra ser uma coisa leve e divertida. Aí eu li Na Corda Bamba, da Kylie Reid, com tradução da Roberta Klepp pela Arqueiro. A gente leu no grupo do Telegram e deu uma discussão muito boa. Eu falei sobre esse livro em algum vlog, não lembro qual, mas eu falei sobre esse livro porque é engraçado como muita gente criticou esse livro nos Estados Unidos, mas é porque a visão que a gente tem do racismo é muito diferente da visão que os estadunidenses, mesmo as pessoas pretas, têm do racismo. Porque a gente aqui sempre cresceu, as gerações cresceram sob o manto da democracia racial. Então a gente entende, principalmente agora, né, com mais estudo, com mais discussão sobre isso, a gente entende as nuances, as microagressões que o racismo o racismo impõe. Essas microagressões, né, essas nuances. Então, lá, pelo que eu entendi, é uma coisa mais ou não é. É uma coisa mais meio, não sei. Eu ainda não entendi muito bem, mas eles não consideram nem as pessoas negras brasileiras como pessoas negras, eles chamam de negros latinos. Enfim, é uma discussão muito longa. É interessante você ler esse livro e ver como pessoas brancas não se percebem como racistas, mesmo não agindo propositadamente, mas aqui a gente percebe algumas coisas, mas muitas pessoas brancas crescem ali num ambiente racista, então é difícil, né, sair desse vício, né? Você tem que aprender muita coisa pra sair desse círculo vicioso, mas ali, que as pessoas são mais separadas, né, são mais marginalizadas, a gente vê um pouco mais essa diferença, mas a gente vê essas microagressões e tal, porque as pessoas brancas ali, elas são consideradas não racistas, mas elas praticam essas microagressões, sabe? Então é interessante ver isso. Você lê esse livro, eu acho que esse livro
deveria levantar mais debates, né? Ele não fala muito sobre colorismo, mas tem alguma coisa sobre isso também, por causa do grupo de amigas da protagonista, que tem ali diferentes tons de pele, como elas são tratadas de diferentes formas. Cara, dá pra fazer tanta coisa falando desse livro. Nossa, mas a discussão rendeu, viu? A discussão rendeu muito. Aí, eu li também em um dia Divinos Rivais, da Rebecca Ross, com tradução da Sofia Soter pela Alt. Esse livro aqui foi simplesmente um vira-páginas. Eu não conseguia parar. Como eu li num dia, porque eu comecei ele cedo, tá? Apesar de que ele é grossinho assim, mas ele é muito dinâmico, ele é muito veloz, né? São capítulos curtos, é um acontecimento atrás do outro, né? Cada capítulo praticamente tem aquele gancho pro próximo. Então eu falava, vou encerrar nesse capítulo aqui, mas eu ia lá e voltava. Eu não conseguia parar mesmo. E eu adorei essa história. Todo mundo fala que gosta mais desse do que Promessas Cruéis, que é a continuação, né? Que aqui é uma duologia. Foi bom porque eu já baixei muito minhas expectativas pra ler Promessas Cruéis, né? Então eu tô indo esperando qualquer coisa, e isso ajuda porque quando a gente vai com as expectativas muito altas, cara, a expectativa é a mãe da decepção. Então quando você cria muitas expectativas, pra você se decepcionar, ó, é 2 segundos. Quando você estiver com muita expectativa acerca de alguma coisa, sei lá, procura avaliações, procura ler outra coisa, procura alguma resenha negativa, tenta de qualquer forma abaixar suas expectativas, porque você não vai aproveitar a leitura tanto quanto você aproveitaria se você tivesse pelo menos com as suas expectativas assim num nível um pouco mais baixo. Não precisa também ser totalmente zerado, mas um nível mais baixinho, sabe? Porque eu acho que ajuda. Expectativas muito altas, pra alimentar essas expectativas, é muito difícil um livro suprir expectativas assim. Então, é isso. Aí, pra encerrar, um livro que poderia muito bem ter ido pro favoritos, mas eu não sei por que não entrou. Eu acho que talvez por algum motivo tenha ficado nessa lista, mas poderia ir pra outra, que é o Mamé, da Jessica George, com tradução da Karine Ribeiro pela Paralela. Eu falei sobre esse livro, eu acho que foi no último vlog. Falei muito sobre esse livro no último vlog, que ele vai falar sobre relações familiares, sobre uma moça jovem adulta ali que teve que crescer muito rápido por um lado, para ser responsável ali por aspectos da família que ninguém queria cuidar, pelo pai doente, por tomar conta da casa, mas por outro lado, ela não teve um processo de crescimento como a maioria das jovens da idade dela tem, né? Que é a socialização, que é essa coisa de você sair, conhecer pessoas. Então, assim, a gente vê essa disparidade de situações, e aí a gente vê ela indo pra essa outra parte da vida dela que não se desenvolveu, e a gente vê como vai se desenvolver, e a gente vai ver também a relação dela com o luto, porque a gente vai ver que, apesar dela ter amadurecido pra algumas coisas, ela não amadureceu tanto assim. A gente vê que ela é ainda uma jovem, que precisa ainda crescer pra muitas coisas, precisa amadurecer pra muitas coisas. Ela só tem 25 anos. Quando você chega nos 30, você passa dos 30, você percebe que 25 anos a pessoa acabou de sair da adolescência, sabe? Ela é muito jovem, tá passando por muita coisa. É interessantíssimo descobrir as coisas junto com ela, sabe? Porque a gente tá vendo tudo do ponto de vista dela. Então a gente tá descobrindo ela bater cabeça com as coisas, quebrar a cara com as coisas, sofrer, sabe? Mas também tem umas partes muito engraçadas no livro. É muito interessante. Eu gostei muito desse livro. Esse livro poderia muito bem estar no favoritos e não sei porque eu não botei. Simplesmente. É porque eu dividi a lista em 2 e fui tentando realocar. Mas enfim. É isso. Esse vídeo está longuíssimo. Pode ser que tenha dado um engasgo aí no celular, não sei. Mas deixe seu curtir se você gostou. Compartilhe com seus amigos que gostam de saber de listas aí de indicações. Inscreva-se no canal se você gostar do que eu produzo por aqui. Eu vou deixar esses livros todos linkados lá na descrição. Se você se interessar por algum deles, quiser botar na sua wishlist ou quiser saber mais da sinopse, pode utilizar esses links. E qualquer um deles também, se você quiser comprar uma meia aí, sei lá, qualquer coisa. Pode também pegar qualquer um desses links e colocar lá no seu favoritos pra comprar qualquer coisa depois. E eu agradeço sempre aos meus queridos
e queridas que utilizam meus links pra comprar qualquer coisa. Inclusive, eu tenho o link da Shopee aí embaixo, tá? Na descrição. Vamos lá para os comentários, me diga se você já leu algum desses livros, se você não gostou de algum desses livros que eu li, me diga aí o que você achou da experiência, porque, né, experiências de leitura variam de pessoa para pessoa. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!